Fala galera da bariátrica, Dr. Fábio na área e hoje nosso assunto é gastrectomia vertical ou sleeve. Essa sim que é uma cirurgia fantástica que eu particularmente adoro e hoje nós vamos sair daqui sabendo tudo sobre essa técnica, tá bom? E para você que está chegando aqui agora no nosso canal, esse canal é o nosso canal chamado Bariflix, onde nós falamos tudo sobre cirurgia bariátrica. É a cirurgia bariátrica sem filtro, é por menos culpa e mais recomeço para você que já vem sofrendo com essa doença, obesidade há vários tempos, há muitos anos e precisa entender um pouco mais sobre essa alternativa, que realmente não é para todo mundo, mas existe uma vasta população que precisa sim da cirurgia bariátrica. E aproveite e já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber nossos novos vídeos e compartilhe com aquela pessoa que faz sentido para você, tá bom? E vamos lá, sem mais delongas, vamos falar aqui para vocês sobre a cirurgia de sleeve, gastrectomia vertical. Eu gosto de mostrar essa figura aqui porque ela por si só, ela já consegue explicar para vocês o que é uma cirurgia de gastrectomia vertical. Essa aqui que eu estou passando o mouse é o estômago normal antes de operar. O alimento entra pelo esôfago, cai nessa região do estômago aqui grande, ele fica bolando por aqui por algum tempo, depois ele segue o trânsito normal dele e vai para o intestino até chegar e virar cocô e sair. Esse é o trânsito normal no intestino normal sem operar. Vamos para a figura da direita agora, que é a gastrectomia vertical. Observe, a linha pontilhada é onde nós fazemos o corte, tá? Nós simplesmente recortamos essa região aqui e removemos essa porção maior do estômago. Por que é importante essa palavra removido? Porque uma vez removido não tem mais como devolver. Tá? Então, apesar dela tecnicamente ser uma cirurgia mais simples, onde eu simplesmente recorto o estômago e ajusto o tamanho dele para um tamanho menor, com o mesmo formato, ela não tem como ser revertida. Por que não tem como ser revertida? Porque essa parte aqui é removida e é mandada para o laboratório e acabou. Tirou do organismo, acabou, está morta. Tá? E o seu estômago fica com aproximadamente 20% do volume que ele era antes. Então imagine que você tem um estômago de 600 ml, ele vai ficar entre 120 e 150 ml de volume, com uma restrição bem interessante. Do ponto de vista cirúrgico, ela é mais restritiva do que metabólica. Porém, ela tem um fator metabólico importante também, porque a cirurgia bariátrica, cada vez mais ela vem deixando de ser cirurgia bariátrica e se tornando mais metabólica. Inclusive o sleeve, que é a cirurgia menos metabólica de todas, ela tem um componente metabólico muito importante e ajuda a corrigir as doenças metabólicas como diabetes. Não é a primeira escolha, mas ajuda também, tá? Por quê? Porque na hora que o alimento cai nessa região aqui, ele pega um fluxo mais contínuo, ele não fica bolando por aqui e ele tem um esvaziamento gástrico mais rápido e o alimento chega mais rápido lá na porção distal do seu intestino, que é a porção onde acontece o estímulo da produção dos hormônios incretínicos. Isso mesmo, esses benditos hormônios incretínicos que a maioria das pessoas nem sabe que existe, mas são os hormônios que fazem com que controle a sua fome, porque ela não é uma cirurgia só restritiva, ela também é uma cirurgia metabólica. É esse hormônio que ajuda a controlar o seu diabetes, esse hormônio que ajuda a controlar a sua gordura no fígado, toda essa parte metabólica, tá bom? Então, esse esvaziamento mais rápido aqui estimula a produção de hormônio incretínico e naturalmente ajuda no controle das doenças metabólicas. Apesar de ter esse controle, ela é uma cirurgia do ponto de vista metabólico mais fraca do que, por exemplo, o bypass, certo? Então vocês já entenderam aqui como é que funciona a técnica cirúrgica. Agora eu vou voltar aqui para vocês e explicar para vocês quando eu indico uma ou quando eu indico outra. A primeira coisa que a gente tem que ter ciência é que, por exemplo, hoje a gente já sabe que existe, cara, um monte de técnica de cirurgia bariátrica aí. Mas para cirurgia primária, o que é cirurgia primária? Aquele paciente que nunca fez nenhuma cirurgia bariátrica, nós temos como opção hoje, legalizada pelo Conselho Federal de Medicina, o bypass,
o sleeve e a duodenal switch. São somente essas três. Com a duodenal switch quase nem se faz mais. Basicamente, bypass e sleeve é o que nós temos de opção para cirurgia primária, tá bom? As outras técnicas, que não é o foco desse vídeo agora, nós vamos comentar num outro momento. Mas hoje nós vamos falar de sleeve, basicamente de sleeve, que é a cirurgia primária, tá bom? Então nós temos o bypass e o sleeve. E quando é que eu indico o sleeve, quando eu não indico o sleeve, ou quando eu indico o bypass, quando eu não indico o bypass? Pronto. Se vocês observarem, ela é uma cirurgia que o estômago fica bem fininho. Então, o gradiente de pressão nessa região aqui é muito maior depois de operado. Diferente dessa aqui, que tem um espaço grande. Depois que a gente opera, o gradiente de pressão é muito maior. Então, esse paciente, se ele já tiver uma tendência pré-operatória de ter refluxo, naturalmente ele vai ter refluxo piorado depois da sua cirurgia, sim. Então, aqueles pacientes que têm hérnia de hiato constatada, recomenda-se que não faça a cirurgia de sleeve. O que é hérnia de hiato? É uma frouxidão nessa região aqui, faz com que o suco gástrico volte para o esôfago aqui e o paciente tem aquela sensação de queimação. Então, para esse paciente, nós não recomendamos fazer o sleeve, tá? Qual outro paciente também que não é recomendado fazer o sleeve? Outro paciente que também não é recomendado fazer o sleeve, paciente com doenças metabólicas muito graves, paciente hipertenso de difícil controle, paciente diabético de difícil controle, super obesos, paciente com IMC acima de 50 também não recomenda fazer. Por quê? Porque provavelmente esses pacientes não vão ter o controle da sua doença com essa técnica cirúrgica. Para isso, nós precisamos de lançar mão de cirurgias metabolicamente mais potentes, como o bypass, tá bom? Então, vamos lá, só recapitulando aqui. Nós indicamos o sleeve para pacientes que não têm refluxo e não têm diabetes. Para os demais pacientes, e não são super obesos, para os demais pacientes, ela é uma boa técnica e pode ser escolhida sim, tá? Só que o que acontece? Quando você aplica esse filtro rigoroso, sobra em média de 10 a 15% dos pacientes para fazer a cirurgia bariátrica com essa técnica. Então, apesar dela ser uma técnica que eu gosto muito, que eu realizo muito, mas a minha média de execução não passa ali 15%, exatamente por conta desse filtro rigoroso. Porque quando eu penso numa cirurgia para você que está aí me assistindo, eu tenho que fazer aquela melhor técnica para você. Agora, tem alguns colegas que querem ajustar o paciente para a técnica que ele gosta mais. Eu não acredito que seja por aí. O ideal não é eu fazer sleeve em todo mundo, ou eu fazer bypass em todo mundo. É eu estudar adequadamente o meu paciente e entender qual a melhor técnica para ele, tá bom? Então, eu tenho a cirurgia de sleeve e como é que é a minha definição, tá? Imagine que você venha comigo e você não seja diabético, você não seja hipertenso, você não seja super obeso. Eu preferencialmente vou fazer para você uma técnica de sleeve. Por quê? Porque ela é mais fisiológica. Ela é uma cirurgia que a gente não desvia o trânsito de intestino. E por não desviarmos o trânsito de intestino, o que acontece? Ela é mais fisiológica e ela tem uma tendência a ter uma necessidade menor de suplementação endovenosa de vitamina. Você consegue manusear melhor essas questões com o paciente. Quando eu falo em médio prazo. No primeiro ano, não. No primeiro ano, tanto uma quanto a outra, por conta da restrição, todas as duas precisam ser muito intensa a suplementação. Mas a partir do segundo ano, o sleeve ele tende a ter um controle melhor dessa parte de suplementação por ser uma cirurgia mais fisiológica. Mas lembrando que do ponto de vista metabólico, ela é uma cirurgia que ela não é tão potente quanto, mas é uma cirurgia que eu adoro, que se eu pudesse, eu faria em 100% dos meus pacientes, mas infelizmente eu não posso, então eu faço em torno de 10 a 15% é o número de sleeve que eu faço. Tá bom, pessoal? Então, o que eu queria falar para vocês hoje era isso, sobre a técnica de cirurgia de sleeve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro para vocês a técnica, quando eu faço e quando eu não faço. Essa era a minha ideia nesse vídeo, vocês possam entender visualmente através da figura, tá bom? Então, o que vocês vão fazer agora? Vão curtir o vídeo ou descurtir o vídeo, fiquem à vontade, façam alguma interação que a plataforma entende que isso foi relevante para vocês. E se fez sentido, compartilhe com aquele amigo seu que precisa entender um pouquinho mais sobre a técnica de sleeve. Forte abraço!
e até a próxima.